Olá, eu sou o Vinícius, editor do Pad Papers, e hoje eu estou super bem acompanhado aqui, com Cadu e Lígia, para a gente falar de algo que vem nos cobrando, que é sobre a prova do TEP desse ano. A gente prometeu que ia comentar as questões principais, e hoje a gente vai trazer uma questão bem interessante da discursiva para comentar, e o mais legal, a Lígia fez uma live, que eu não sei se vocês estão assistindo, quarta-feira, 8h30, sempre esse horário, marca aí na agenda, na qual, 1 ou 2 semanas antes da prova, ela deu essa questão. Ela deu de graça. Você podia ter aproveitado. Vamos lá. Lígia e Cadu. Então vamos lá, aqui. gente. Vamos ler a questão. Quem que vai ler? Deixa que eu leio. Então pode ler, Vinícius. Lactente de 2 meses e 2 semanas, masculino, em uso de leite materno exclusivo, apresenta períodos de choro prolongado iniciados há 3 semanas. Os pais referem que os episódios duram 3 horas ou mais, não havendo recurso usado por eles que consolem o lactente. À noite resmunga e se contorce, como se estivesse com dor, mas não demonstra estar acordado. Exame físico. Normal, com crescimento e desenvolvimento adequados, lembrando que ele tem 2 meses e 2 semanas. Nascimento a termo, sem intercorrências, peso e comprimento adequados. E as perguntas que foram feitas no TEF foram: primeira, qual a principal hipótese diagnóstica? Cite os critérios que levam a este diagnóstico. Segunda, qual conduta deve ser tomada? Terceira, qual teste terapêutico pode ser realizado em casos selecionados? Muito bom. Antes de você dar a resposta, posso fazer umas perguntinhas? Pode. Vamos lá. Por exemplo, queria saber quais são os critérios diagnósticos de cólica do lactente. Então, muito bem, pessoal. Quando a gente lê essa questão, fica meio claro, né, que parece falar de cólica. Então, para a gente responder essa questão, é bom ter uns conceitos na nossa cabeça, bem informadinhos, sobre o tema cólica do lactente, né? Então, a cólica do lactente, a gente usava há muito tempo, eu aprendi isso na residência, talvez o Cadu também, o Vinícius também, os critérios de Wessel, que eram aqueles critérios dos 3, né? Aquela regra dos 3. Hoje em dia, a gente não usa mais esses critérios se nós quisermos fazer o diagnóstico. Então, para assistência de pacientes com cólica, nós utilizamos os critérios de Roma 4, onde eu preciso ter um bebê obrigatoriamente menor do que 5 meses de vida. Então, aí a gente já vê que a cólica extrapola um pouquinho mais daquele tempo que, né, que a gente tem um preconceito de 3 meses. Então, são bebês menores de 5 meses de vida e que apresentam períodos recorrentes e prolongados de choro, irritabilidade, agitação, que não tem nenhuma causa aparente, né? E que não pode nem ser prevenido e nem ser resolvido de uma maneira adequada. E um outro critério obrigatório é que essas crianças são completamente saudáveis. Elas têm um crescimento adequado, elas têm um desenvolvimento neuropsicomotor adequado e não tem nenhuma doença ou febre nesse momento. A questão era isso, né? Sim. Criança, bom desenvolvimento. Deixa eu te fazer uma pergunta a mais aqui, Lígia. Você já foi a Roma? Já fui a Roma. Porque todo gastropediatra deveria ir a Roma, né? A gente tem que ir pra Roma. Tudo gira em torno do Roma 4. É que o critério foi criado em Roma, por isso que ele chama Roma 4. Tem os critérios de Porto também, de doença inflamatória intestinal. Roma, tudo de gastro gira em torno do Roma, né? É porque tudo de gastro tem muita coisa funcional, né? E os verdade. distúrbios funcionais estão aí nos critérios de Roma. Mas sim, já fui a Roma, é uma delícia. Comi muito em Roma. E agora uma pergunta séria. Vamos lá. Por que a cólica acontece? A gente não tá sério aqui, Não, poxa. totalmente sério. Só para relaxar um pouquinho o Sempre pessoal que bom. tá assistindo, né? Então, Vamos lá. gente, a fisiopatologia da cólica, ela é muito nebulosa, né? Ninguém sabe muito bem por que acontece, mas a principal teoria é que é a imaturidade, né? Então, você tem um bebê que cada dia que passa, ele ganha 25 gramas, ele cresce pra caramba, o sistema nervoso dele tá se desenvolvendo rápido demais. Então, é um bebê que tá mudando a cada dia. Sim. E isso para o sistema nervoso, que não está muito bem formado, pode ser um choque, vamos dizer assim, né? Confuso, no mínimo. Então, é a maneira como ele responde, né, a esse alto grau de desenvolvimento, de replicação celular, enfim. Então, a principal causa da cólica é uma imaturidade. Imaturidade do sistema nervoso central, imaturidade digestiva. Então, a gente tem, apesar do bebê ter uma produção de lactase adequada, às vezes você não tem uma degradação tão boa, porque, né, enfim, você não tem um epitélio intestinal muito bem formado. Então, existe essa imaturidade digestiva, existe uma alteração imunológica, né, uma imaturidade imunológica, e esses bebês têm uma maior possibilidade, comparados
com crianças mais velhas de terem doenças alérgicas, como a PLV, por exemplo, né? E você tem também alterações da microbiota que estão associadas, né? Que a gente chama de disbiose, quando existe esse desequilíbrio da microbiota, né? E alterações de motilidade, mas tudo isso está em volta da imaturidade, que é própria do bebezinho. Sim. Por isso que a cólica vai passar. Passageiro, Né? né? A cólica vai passar. Esse é muito Que é o importante. mantra, né? É o mantra que os mantra pais... da Sim. cólica. Mas se você fala isso, né? Ah, espera que vai passar. O pai vai olhar pra tua cara e falar, minha filha, eu não durmo há um mês. É verdade. Você vai falar que vai passar? Então tem que ter alguma coisa que dá pra fazer, né? E aí, justamente falando nisso, como orientar os pais com relação à Aham. cólica? Então, primeiro, orientar que é benigno, né? Então, afastou qualquer coisa, qualquer causa, né, orgânica que justifique essa choradeira, essa irritabilidade. Mas se você fez o diagnóstico de cólica, você já afastou tudo isso, né? Sim. Então, é uma criança que está completamente normal. E aí, a primeira coisa, claro, você tem que falar pro pai que vai passar. Mas, assim, né, vai passar, mas o que a gente pode fazer? né? Então, existem algumas medidas que você pode utilizar que não tem comprovação científica. Existem revisões da Cochrane gigantescas mostrando que não existe nenhuma resposta satisfatória. Mas faz uma massagem, ruído branco, coloca a criança no sling. Nada disso tem comprovação científica, mas você pode orientar para os pais para tentar dar uma... Sim. Né? Aí. Às vezes a criança tem ali alguma questão, né, de digestão, então faz uma massagem, ajuda a soltar pum, deixa Pum de preso. bruços, tal, com pum preso, aí solta um pouquinho de gás e tudo mais. Aham. Mas é bom falar que medicações que a gente classicamente usa, né, tipo simeticona, que é remédio para soltar gases, não tem nenhuma evidência que funciona. Aham. Né? Então é um Tilenol, opa, falei nome comercial, desculpa. Paracetamol. Um paracetamol, Paracetamol. né? Um analgésico também, não tem nenhuma evidência de que isso vai ajudar. Porque a criança nem tá, às vezes, primeiro que o choro, né, é a única manifestação de comunicação desse Sim, bebê. Sem dúvida. Exato. E às vezes aquilo nem é dor, às vezes é só uma sensibilidade estranha, é um cocô passando meio esquisito na alça intestinal. É um susto, né? E a criança toma um E que susto e aí susto. desencadeia o choro, Claro. né? Então isso é uma questão muito... Em relação a essas terapias meio que alternativas, banho de balde, banho de ofurô, né? Não tem muito o que fazer, mas você falar isso para os pais, eles vão embora. Então você pode até sugerir, né, essas terapias. Tentativa e erro, né? Tentativa e erro, alguma coisa Às pode vezes funcionar. Pode funcionar. Eu só parava de chorar quando eu era colocada no carro, aí eu parava de Aí. chorar. É muito comum, aliás. É muito É muito comum. Muitos pais relatam É, isso. anda na cadeirinha, É. relaxa. É muito comum. É isso, Sem né? dúvida. E quais são os possíveis tratamentos específicos para cólica? Aí a gente entra já, né? Saímos dessa parte mais paliativa aqui da questão e vamos de fato, né, falar do que tem de disponível para aliviar a cólica. Então a gente tem o uso de alguns probióticos que tem uma recomendação fraca, mas essa recomendação existe. Então, se você for considerar o uso de probióticos para tratamento de cólica, você pode considerar duas cepas, né? Que é o lacto... Ai, agora mudou o nome, gente. Ficou lacto, tipo... Ah, não sei falar. É um nome, um trava-língua também. Impronunciável. Mas ele é o antigo lactobacillus, agora ele virou lactobacillus. Pra que isso? Aham. É para complicar a nossa vida. Mas Exato. é o lactobacillus reuteri, né? Existem alguns nomes comerciais também. E o Bifidobacterium BB12. Essas duas cepas têm uma fraca recomendação, tá? Um grau de evidência fraco, mas pode ser recomendado no tratamento de cólica durante 21 a 28 dias. Essa seria uma modalidade possível. E em alguns casos selecionados, como o examinador até colocou aqui na questão, se você tem uma criança que não melhora dessa cólica, você, né, os pais estão bastante ansiosos, você pode pensar numa terapia dietética, pensando que a proteína do leite de vaca possa estar causando sintomas nessa criança. É o mais frequente? Não, tá? Mas sim, a PLV pode ser uma causa de cólica. E aí, nessas situações, você retira a proteína do leite de vaca da mãe, se o bebê tiver em aleitamento materno exclusivo, ou da criança, se tiver em uso de fórmula. Perfeito. E aí você vai utilizar uma fórmula extensamente hidrolisada ou uma fórmula de aminoácidos, né? Então, esse seria Um teste terapêutico. um né? teste terapêutico, exatamente. E os testes terapêuticos geralmente são de 2 a 4 semanas, né? E tem umas evidências um pouco mais antigas que colocam de 4 a 12 semanas.
Mas se você pegar esse tempo, se você parar pra pensar, 12 semanas, quantos meses dá isso? Uns 3. 3 meses. 3 meses. Você vai submeter essa mulher a 3 meses de dieta desnecessária, sendo que a cólica é uma coisa que vai acabar até os 5 meses de Exato. vida, né? Então é uma coisa para se pensar. Na maioria dos livros, 2 a 4 semanas. Na referência que o examinador usou para corrigir essa questão, 4 a 12. Mas a gente entrou com recurso e tal. Nem sei se, na verdade, os nossos alunos não Acho que eles comentaram. não aceitaram formalmente, mas não tiraram Não, mas não tiraram um ponto, perfeito. exatamente. Não tiraram, porque essa é uma Não deram referência braço a antiga. torcer, mas... Não prejudicou. Orgulhosos, né, amores? Fazer o quê? pois é. Fazer o Pra quê? que ser assim? Pois é. Então, de tratamento que existe hoje... Ah, e tem também aquelas medicações fitoterápicas, que vocês já devem ter ouvido falar Sim. várias vezes, que tem carvão ativado e tal, que também não tem uma evidência muito boa. Então, na verdade, nada resolve a cólica. Não O existe tempo. um tratamento específico. Mas você pode testar essa terapia, né, de exclusão da proteína do leite de vaca Sim. em casos selecionados. Perfeito. Acho que você respondeu praticamente todas as perguntas, né? Quer Eu voltar acho que eu nelas? respondi, não precisa não. Acho que tá. dá até... Então, assim, gente, respondendo à questão da prova. Qual que é a Aham. principal hipótese diagnóstica? Cólica do Cólica. lactente. Os critérios. Você Os falou. critérios, já falamos, né? O bebê é saudável e tem esse choro, irritabilidade, etc. Qual a conduta que deve ser tomada? Tranquilizar os pais, falar que isso é um evento passageiro e pode-se fazer esse teste terapêutico em casos selecionados. Quais seriam os casos selecionados, né? Então, Boa. seriam aqueles casos que apresentam também uma dermatite associada. Então, você pensa que pode estar associado a uma PLV, Uhum. ou uma criança que, de repente, começou a apresentar regurgitação. Uhum. Então, você pode pensar que está associado a PLV, Sim. tá? Ou naqueles bebês que você realmente não consegue controlar o choro, tá? Uma situação muito Muito irritada. crítica, tá? Aí você pode tentar. Se tiver um histórico de alergia na família também. Então, esses seriam os casos selecionados. E lembrando que é por um tempo curto. Uhum. Perfeito. Maravilha. Gabarito. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Vamos lá. Deixa eu achar. Essa é de múltipla escolha. Essa é de múltipla escolha. Então vamos lá. Lactente 7 meses apresenta vômitos repetitivos em jato cerca de 2 horas todas as vezes que ingere ovo. Os episódios duram até 24 horas, acompanhados de letargia, hipotonia e palidez acentuadas. No último episódio, apresentou diarreia 6 horas após a ingestão. Assinale a alternativa que corresponde à principal hipótese diagnóstica. Letra A, enteropatia eosinofílica de origem idiopática. Letra B, dismotilidade gástrica por alergia alimentar. Letra C, síndrome da enterocolite induzida por proteína. E letra D, doença do refluxo gastroesofágico. Muito bem. Bom, então antes de responder a pergunta, eu tenho minhas dúvidas aqui. Cadu chegou para tumultuar. Eu sempre Tu causando. chegou pra tumultuar. Eu até quero que você me ajude a... Como se pronuncia, mas... O que é FPAS ou FPAS? Como é que pronuncia isso? Então vamos O que lá, que é gente. isso? Primeiro, para você que se olhou essa questão, falou, nossa, do que eles estão falando, né? A resposta correta aqui, a gente pode ir até por eliminação para chegar Tá. na resposta correta, né? Vamos lá. Então, que daí eu já falo o que é essa sigla maluca. Enteropatia eosinofílica se manifestaria com diarreia, principalmente. Então, aqui a criança ela teve vômitos repetitivos, tal, e depois ela apresentou diarreia no último episódio, mas não tá aqui. A letra B seria desmotilidade por alergia alimentar. A desmotilidade gástrica por alergia alimentar, que a gente utiliza, que a gente conhece mais, seria a doença do refluxo gastroesofágico, né? Mas ela apresentaria esses sintomas com uma frequência um pouco maior. E não estaria acompanhado de letargia, etc. Uhum. Vamos pular a letra C. E a letra D, doença do refluxo gastroesofágico, mesma coisa. Esse paciente apresentaria esses sintomas com uma certa frequência maior, não associado aí à ingestão do ovo. Então, isso sugere a resposta correta, que é a letra C, que é a síndrome da enterocolite induzida pela proteína alimentar, cuja sigla em inglês é FPAS. FPAS. FPIES, FPAS, né? Então, o FPAS é uma alergia alimentar não IgE mediada, então não tem produção de anticorpo, apesar das reações serem rápidas, né? Você vê aqui no caso, a criança, cerca de 2 horas depois de ingerir o ovo, começa a ter esses episódios malucos de vômito, né? Então, é uma alergia não IgE mediada, não adianta você buscar anticorpo que você não vai encontrar, e cada vez mais ela tem caído em prova. A gente não via questão de FPAS em prova do TEP, imagina.
Não. A gente vê isso em provas de título de gastro, mas é um tema importante que eu acho que faz parte aqui da nossa discussão. Então, ela faz parte das manifestações clássicas de alergia alimentar. Lembrando que as manifestações clássicas são 3. Proctocolite alérgica, FPAS e a enteropatia induzida pela proteína alimentar. Maravilha. E qual seria a manifestação clínica mais importante? O vômito. Essa é a mais importante, tá? Então, na FPAS, a gente tem alguns espectros, né? Tem o FPAS agudo e o FPAS crônico, mas nas duas, o vômito é o principal. Então, vômitos repetidos, vômitos em grande quantidade e associados à ingestão daquele determinado alimento. E é rápido. Em cerca de 1 a 4 horas, o paciente começa a vomitar. E é um vômito que assusta até, né? Então, é o vômito que o paciente fica letárgico. E aí, você chega com essa criança no pronto-socorro, até dá a dúvida se ele não tá com uma anafilaxia, né? Mas, se você faz uma adrenalina, não vai mudar nada na vida do paciente. Entendi. Agora, se fizesse uma adrenalina na anafilaxia, você mudaria Claro. completamente. Né? Então, a principal manifestação é o vômito. Maravilha. E quais seriam os principais alérgicos envolvidos? Os alérgenos envolvidos, né? Então, a gente tem alguns alérgenos aí que podem estar associados. O ovo é muito importante, como caiu nessa questão. Eu tenho alguns pacientes que têm FPAS com ovo e esse é um alérgeno muito importante. Mas a gente tem sempre que lembrar que estamos falando de criança. Então, leite de vaca, campeão da lista, especialmente em lactentes, né? Outros alimentos mais esquisitos que a gente não vê todo dia, que podem estar associados, são o arroz. Arroz, você vê? Uma coisa louca, né? A aveia, o milho. O ovo é bastante frequente, a soja, o ovo, o peixe. Em algumas populações, por exemplo, na Itália e na Espanha, que são populações mediterrâneas, o peixe é o principal. Você sabe que meu filho teve isso com peixe? Você tá brincando? Olha. Juro. Teve FPAS? E aí? Parou Aí- de comer peixe? Não, parou uns anos e depois ele voltou. E agora ele come normal. come Mas ele normalmente. não gosta muito de peixe, porque ele Não se criou o acostumou. paladar, né? É, exato, mas era horrível. Ele vomitava sem parar, assim, uma coisa de deixar a gente doido. Comia um pouquinho de peixe. Isso aconteceu 2 vezes seguidas. Aí a gente falou, pô, deve É o ser peixe. o peixe. E aí, uma vez a gente foi numa peixaria, mas ele comeu outro prato. Só que provavelmente o dele não estava muito bem lavado. Foi a gente sair de lá. Começou a vomitação. Cara, vômito. Falei, meu Deus, cara. Olha só. Pois é. Loucura. E aí ele ficou uns 2 ou 3 anos sem comer peixe. A gente cortou o peixe. Mas é dele. isso mesmo o tratamento. Você tem que ficar um tempo maior do que 18 meses até. É um tempo longo. Com 3 anos, apesar de estar no bilhetinho lá da creche, deram um peixe pra ele na creche. E deu tudo certo, graças a Ele não Deus. vomitou. Eu falei, Ele tá curou. Ele tá curado. Que Ainda bem que- loucura. Susto, né? Ainda bem que não era anafilaxia, né? Senão o garoto tinha morrido. Exatamente. Deus Ainda me bem que livre. não é já imediato, A Ah, né? pessoa ainda ligou, bem. a moça da creche ligou toda estressada pra minha mulher e falou: olha, eu queria falar um negócio e tal, que o João comeu um peixe, mas tá tudo bem com ele adorou o peixe. A gente Pediu meu mais. Meu Deus do céu. Porque a pessoa se confundiu e deu o prato errado pra ele. E ele se atracou lá e comeu, adorou. Mas ele bom. realmente não gosta muito de peixe. É, porque não perdeu aquela janela do paladar, Do paladar, né? É uma exato. pena. Exato. Mas tudo bem, tá aí. Tá E outro bom. alimento, gente, importante, tá? Que tá na nossa introdução alimentar, o primeirinho, né? A banana. 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 Olha Banana só. também é um alérgeno super envolvido no FPAS. A gente tá? pensaria que tudo isso é benigno, né? E tem um potencial. Mas, gente, são só as crianças que têm alergia, Claro, sem tá? dúvida, Mas sem já dúvida. sabe, teu paciente comeu a banana, vomitou loucamente depois, pensem que Pense pode nisso. ser um FPAS. Muito bom. E como é que eu diferencio o FPAS agudo do crônico? Então tá, então gente, são, como eu falei, tem fenótipos diferentes. Tem 4 tipos de fenótipo, mas eu acho que é mais importante a gente falar do agudo e do crônico. Porque tem também o atípico e do tipo adulto, mas aí já é muita viagem, deixa que eu lido com esses Aí é pacientes. pra você. Aí é pra mim, deixa pra lá. Então o FPAS agudo é essa que o filho do Vinícius teve, é essa que tem na criança dessa questão. Aham. Ingeriu, então você não ingere o alimento sempre. Uhum. Tem uma ingestão pontual e naquele momento, 1 a 4 horas depois da ingestão, começa vômito, É horrível. horrível. Vômito cíclico. Tipo, parece uma síndrome dos vômitos cíclicos, É. a criança não para de vomitar, fica letárgica, hipotônica, Aham. a temperatura cai, tem que levar para pronto-socorro para tomar soro na veia, Aham. em algumas situações, né? E geralmente dentro de 24 horas do início dos vômitos, começa um quadro de diarreia que pode vir com sangue nas fezes, tá? Aham. Lembra-se que a sigla é enterocolite. Então, você tem comprometimento de delgado e do cólon, tá? Uhum. Então, essa seria a manifestação aguda. Comeu, apresentou. Uhum. O FPAS crônico é uma situação onde o paciente ele ingere poucas quantidades dessa proteína, mas ele ingere todos os dias. Tá.
E aí, aquele bebê que tá em aleitamento materno exclusivo, por exemplo, ou então aquele bebê que tá usando fórmula infantil, que vai se manifestar como? O principal sintoma é vômito. Então, ele vai ter vômitos recorrentes, mas vai ter também diarreia, sangue nas fezes, baixo ganho de peso, né? Então, ele tem um comprometimento mais florido aí no FPAS crônico. E é uma doença também que como é uma doença alérgica, né? Ela vai comprometer o crescimento, etc. E não é IgE mediado, é importante lembrar. O Então, crônico, esse seria... lembrando que parece muito com a enterocolite do prematuro. Parece Que muito... a gente às vezes fica na dúvida lá na UTI neonatal. A gente Exato. começa com uma enterocolite, mas daí não altera muito o exame, a criança também num choque morre, não é que Choque super morre. distende. Então você começa a ficar na Emoções dúvida. no CTI neonatal. Não, mas o FPAS Emoções. dificilmente acontece num bebê tão pequeno quanto o seu. É raro, Aham. mas Quanto já seus teve recém-nascidos. discussões disso. Será Já que teve é? discussão. Geralmente são crianças um pouquinho mais velhas, depois dos 2 meses de vida. Isso. Não, continua pensando na enterocolite Sem necrotizante. dúvida, Deus me sem livre, que isso daí dúvida. mata. É terrível. Uma dúvida que eu tenho, Lígia. No FPAS crônico, você não é um pouco difícil diferenciar da APLV não IgE mediada? Então, o FPAS, ele é uma APLV não IgE mediada, sim, né? Ah, tá. E aí a gente tem que lembrar daquelas 3 formas clássicas. A proctocolite alérgica, que só dá sangue no cocô. E o bebê saudável, bonitão. A enteropatia induzida pela alergia alimentar só dá diarreia. Diarreia prolongada, sem sangue nas fezes. E o FPAS crônico, ele dá vômito persistente, diarreia persistente com sangue nas fezes. Ou Mas seja, o vômito é o principal. É o caso completo. É um caso... ele tem todos, é isso aí. Não. Ele resolveu pegar todo Sortudo. mundo. Né? Então, é o sortudo que tem todos os sintomas. Então, ele é mais complexo. Sem Certo. dúvida. E como é que eu faço o diagnóstico e trato FPAS? Como qualquer alergia não IgE mediada, o diagnóstico é clínico, não tem nenhum exame para nos ajudar, Sim. né? Então você exclui a proteína que você acha que pode estar causando. Então, nessa criança, é o ovo. No seu filho, era o peixe. Fácil, vamos tirar, fica tudo bem. E aí, depois de 12, 18 meses, tenta fazer um teste de provocação. Então, o tratamento e o diagnóstico é feito dessa forma, né? Sim. Você não vai fazer um teste de provocação para fazer o diagnóstico se você já tem 2, 3 episódios confirmados, né? Que aconteceu Foi o com o nosso mesmo caso. alimento. Com o mesmo Teve alimento. 2 vezes, Acabou. falou, chega. Não vamos tentar mais, porque, pô, é muito chato. Você É horrível. Tá vendo a criança vomitar sem parar e sempre foi com peixe. Eu falei, não, vamos cortar agora. Então você não precisa fazer a provocação nesse caso. Não, eu Você ia já fazer sabe. provocação quando eu tivesse 20 anos. Fizeram na A escola. creche Fizeram na antecipou. creche. Anteciparam. Mas dentro do prazo Foi, preconizado. já tinha Eles- 3 anos. Eles acertaram, acertaram, acertaram E direitinho. começou tudo com 1 ano, menos de 1 ano. Pois é. Exato. E né, quando você tem, então, esse tratamento, por exemplo, se é o leite de vaca, que é um alimento muito simples, muito comum, né? Você vai manter aí uma fórmula extensamente hidrolisada Sim. ou uma fórmula de aminoácido, e sim, este é o tratamento. Perfeito. Muito bem. Muito bom. Dúvidas resolvidas. Resolvidas Isso. as dúvidas. Excelente. Pessoal, obrigado por estarem com a gente. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais.